Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma noite que a gente tem a oportunidade de se encontrar para relembrar, para nos lembrar, né? Porque a gente precisa sempre estar relembrando dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho. Então a gente agradece aí a presença de todos, a compreensão de todos com a bagunça material aqui por conta da reforma. E vamos... Hoje a gente está recebendo o nosso amigo Valdinei, de Rio Claro. E o Valdinei vai trazer reflexão para nós, que está no livro Pão Nosso, Governo Interno. Então, para a gente iniciar a nossa noite, vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos que a gente se conecte aí à espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, trazendo para perto de nós esse Mestre amoroso que nos inspira, que nos ampara, que nos sustenta. Que a gente possa, nessa noite, estar aqui presentes não só com o corpo, mas com a alma, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas dores, as nossas alegrias, diante de Jesus, nos colocando diante do Mestre, em gratidão e também pedindo o seu amparo, o seu sustento, a inspiração para que a gente encontre, através do Evangelho, através do auxílio da espiritualidade amiga, o caminho para que consigamos resolver da melhor maneira possível, encontrar da melhor maneira a solução, aí, o caminho para a gente enfrentar com coragem, com fé, com bom ânimo as dificuldades e devagar ir vencendo cada uma delas e conquistando aquilo que precisamos, que são as virtudes, a nossa melhora individual, para nos aproximarmos a cada dia do nosso Mestre querido. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, para mais uma vez, unidos no mesmo propósito, unidos em pensamentos, em sentimentos, buscar nos aproximarmos de Ti. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Valdinei, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Tá calor ou tá frio? Para alguns tá calor, para outros tá frio, né? Essa mudança foi interessante. Mudança de temperatura. Para mim tá frio. E quando esfriar vou sofrer mais ainda, mas faz parte. Pessoal, parabéns. A casa está cada dia mais bonita. Para você que está aqui, para você que está assistindo, quando você for comer uma pizza, uma esfirra, quando for tomar um sorvete, né? For no restaurante, vá, se divirta, mas não se esqueça que a hora que você desencarnar, se você for na pizzaria, você não vai ser atendido. Se você for lá onde vende esfirra, você não vai ser acolhido. Você vai ser acolhido na casa espírita. Então, se der para comer uma esfirrinha a menos e colocar um saquinho de cal aqui, ajuda. Sabe por quê? Porque nós vamos passar e a casa vai ficar. Então, nós não estaremos doando para as pessoas. E nós vivemos num mundo físico. A conta de luz chega. Aqui eu não sei se tem isenção de água. Não tem? Imposto pelo menos, né? Sim. Então, lá em Rio Claro tem isenção de água.
Até para campo de futebol, que eu acho que eu sou contra, mas tudo bem. Agora, a luz chega, né? A água tem que comprar. Então nós vivemos no mundo físico. E aí a gente faz o quê? Um sacrifício. Sacrifício é deixar de fazer alguma coisa temporariamente em benefício de algo para depois. Para depois. Porque pode ter certeza que muitas pessoas que a gente não conhece ou não sabe foram atendidas nessa casa espírita. E muitos dos nossos descendentes um dia virão aqui. E às vezes você é desencarnado, um neto desviado, pensando em suicídio, vai estar passando aqui, a casa vai estar aberta, por quê? Porque você encarnado ajudou. Então, como diz André Luiz, o bem que você faz é seu advogado em qualquer parte. Então não custa. Não estou dizendo para você ficar sem comer para ajudar, não é isso. Não é dízimo, não é oferta, não é nada. Mas é assim, Senhor, obrigado. A doutrina me salvou, a doutrina me ajudou, a doutrina me esclareceu. Que bom que quando eu precisei eu tive um lugar para ir. Então, se foi bom para mim e eu posso possibilitar ajudar, se eu tenho a possibilidade de ajudar, por que não fazer isso para os próximos? Não é assim? Porque só o sábio planta uma árvore que ele não vai ficar na sombra, né? Aí, quando a gente pensa assim, a gente começou a entender o que é a vida. Na palestra de hoje, governo interno, quando eu falo governo interno, eu já mando a foto do capítulo 158 do Pão Nosso, que as pessoas já pensam assim, deve ser candidato, vai falar de política, né? Se vivemos em sociedade, somos políticos, porque nós temos que nos acertar, mas não é política partidária. E aí esse texto aqui é muito interessante, eu estava até comentando outro dia. Aqui eu acho que 2 ou 3 pessoas não sabem o que é um LP, né? Um long player. Né? Do resto sabe. Né? Quem riu já está aterrissando que nem eu. Se você teve vinil, né, Reinaldo? Se você teve vinil, você está mais perto da chegada do que da saída, né? Então, para quem não sabe, antigamente, você ouvia uma música, tinha uma bolachona assim, chamava LP, Long Player. Então tinha 8 ou 10 faixas, música na primeira, no lado A, aí do lado B. Vinha num papel, tá lembrando, né? Aí começa a dar um desespero, não dá? Aí tinha uma capa bonita assim, né? E aí você tinha que ir lá comprar. E quem pedia emprestado, você me devolve. Se riscava, gente. Aí tinha que pagar outro. Eu emprestei uma vez não veio até hoje. Nossa Senhora, só de lembrar. Primeiro disco do Paralamas do Sucesso. Onde que eu vou achar isso agora? Porque vale uma grana, né? E eu tinha o primeiro do Engenheiros do Havaí também. Perdi, já foi. Mas quando a gente é criança, a gente não sabe, né? Quem que pensa, vou guardar isso aqui 30 anos, vai valer alguma coisa? Sei lá. A gente almoça pensando na janta. Então, nesses discos é interessante que o lado A normalmente era a música mais famosa, que estava bombando. O lado B tinha que pôr 20 músicas, né? Então tinha o lado B. E às vezes a pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela regravava um disco escrito assim, lado B, que era aquelas que ninguém... Só que o que aconteceu? A gente ouviu, mas não prestou atenção. De repente, o lado B tinha umas músicas muito boas. Um monte de cantor fez isso. Esse capítulo aqui, governo interno, eu vejo ele como um lado B. Você passa, mas não presta atenção. Porque tem muitos capítulos que a gente já sabe de cor. Mas esse aqui, aí eu estava lendo assim, falei, nossa, como que eu não prestei atenção nisso aqui? Então vamos lá. Paulo aos Coríntios. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Não entenderam nada, né? Vou explicar. Paulo está dizendo assim, subjugar é por abaixo. Então, antes eu coloco o meu corpo abaixo do meu espírito. Porque na hora que eu for pregar, ninguém vai falar assim, está falando, mas não faz.
Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É como o pai que fala assim pro filho, ó, não fuma, não faz que nem eu não, porque faz mal. Acontece ou não acontece? Não bebe, faz mal e está bebendo. E aí a criança aprende com o que ela vê, né? A criança não aprende com o que ela ouve. Então você pode falar o que você quiser para o seu filho, mas ele vai prestar atenção e vai aprender com aquilo que você faz, que é o exemplo que arrasta. Eu falei, ele não escuta. Minha filha, a criança não vem programada para aprender ouvindo, ela vem programada para aprender observando. Observando. O casal nunca brigou na frente dos filhos, mas a criança olha, o pai não está falando com a mãe, alguma coisa está errada. Ela sente. Então Paulo está dizendo assim, ó, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Parece uma palavra pesada, né? O meu corpo está abaixo da meu espírito e ele está reduzido à servidão. Por quê? Porque o corpo ele é uma máquina. É a nossa ferramenta. Tudo que eu vou fazer no corpo, no mundo físico, eu preciso de um corpo físico. Se eu não entender que esse corpo é a minha máquina, que esse corpo é o meu veículo, eu vou começar a achar que ele vale mais do que o espírito. Aí eu começo a ter uma inversão de valores. A pessoa passa 5 horas por semana na academia e faz o estudo de 1 hora por semana na casa casa espírita. Deu para entender? Ah, mas era para ser o contrário? Não sei. Cada um tem a sua medida. Mas é uma inversão. Nós passamos muito tempo cuidando desse corpo e ele necessita disso. Ele necessita disso. Você tem que alimentar de manhã, de tarde, de noite, tem que pôr para dormir, tem que pôr para tomar banho. Quando a gente fala pôr para tomar banho, parece que está levando uma criança. Mas é assim. Amanhã você vai acordar, está friozinho. Vai tocar o despertador, você vai pensar assim, vê lá, o corpo vai falar o quê? Estou com sono, eu quero dormir, eu não vou levantar não. Se depender do corpo, você não levanta. Por quê? Porque um corpo inerte tende a permanecer inerte, a não ser que seja colocado uma força externa. Então você pensa assim, não vou levantar não, deixa quieto. Mas aí a cabeça fala assim, cartão vence dia 15. Olha que força externa que faz você levantar. Que força externa que dá aquela vontade de falar, nossa, agora eu vou. Na força do ódio, né? Mas você vai. Por quê? Porque o corpo está obedecendo. Alguém tem que comandar isso aqui. Então, às vezes eu penso assim, hoje eu vou caminhar, não deu tempo, hoje eu vou caminhar. Aí já começa a dar dor no calcanhar, no tornozelo, já começa a dar dor no joelho, as costas já começam a gritar. Aí eu penso, pode chorar quanto quiser, hoje nós vamos caminhar. E acabou, e fica doendo, porque parece que o bichinho fala, né? Mas não adianta. E aí a gente vai caminhar, com dor ou sem dor. Com dor ou sem dor. É que nem na casa espírita, né? Você fala assim, eu vou na casa espírita. Aí chegou não sei quem, toca o telefone, começa a chover. Aí espíritos zombeteiros tentando impedir você vir na casa espírita. Quando eles perceberem que faça chuva ou faça sol, você vem, acaba. Mas quando você está ali assim, acontece alguma coisa, não é? É que nem fazer regime, né? Você fala assim, vou começar a fazer um regime. A comadre liga, fiz um pudim. É incrível isso. E fala que não vai comer. Já não conversa com você essa encarnação. Parece que está tudo contra. Está tudo contra. Então o Paulo está dizendo isso. Para eu pregar, eu tenho que exemplificar. Eu tenho que exemplificar. E aí o Emmanuel começa explicando. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Então, quando a gente fala de governo interno, nós estamos falando de governar o corpo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. Vou explicar. Por que representação em material terrestre da personalidade espiritual? Porque tudo que acontece com a gente no corpo físico começa na mente. A gente vai pensando, aí começa a somatizar no corpo perispiritual e termina no corpo físico. Então, o que está acontecendo no seu corpo físico agora
começou lá no pensamento. Então, se eu tenho raiva, ódio, rancor, inveja, eu estou alimentando alguma coisa ruim dentro de mim. Se eu faço algum mal a alguém, se eu como alguma coisa que me faz mal, se eu bebo alguma coisa que me faz mal, e eu sei disso, eu começo porque eu começo pensando assim, acho que eu vou beber tal coisa. Ou senão você olha e fala, deu vontade de beber. Começa no pensamento. Aí você vai para a parte física. Aquilo vai somatizando, até uma hora que vai virar uma doença. Às vezes, passa a vida inteira e não acontece nada. Já ouviram aquela frase assim? Eu fumo, sim, minha avó fumou, morreu com 90 anos, não aconteceu nada. Normal a gente ouvir isso. Mas a reencarnação explica. Não aconteceu nada nessa encarnação. Mas um pulmão saudável, 70 anos colocando fumaça para dentro, já deu problema. E está carimbado no corpo perispiritual. Isso significa que quando reencarnar, não necessariamente na próxima, mas em algum momento, vai ter que passar pela lição, pelo aprendizado de que o pulmão foi feito para respirar ar, não para ser cheio de fumaça e nicotina. Aí a criança nasce, tadinha, tem problema respiratório, mas um anjinho, o que ela fez para merecer isso? É a sua avó. Reencarnou, filho. Simples assim, reencarnou. Passou 90 anos, não fez nada, mas está cravado no corpo físico. Porque Deus é bom, permite que você faça o que você quer. Algumas coisas, né? Agora, porque Ele é justo, você responde por aquilo que você fez. Então, se você sujou o pulmãozinho de fumaça, você vai ter que passar pela experiência de dar valor naquilo. E eu estou falando do cigarro, mas pode ser a bebida, pode ser excesso de comida, muita gordura, não beber água e por aí vai. Pode ser um monte de coisa. Cada um escolhe o veneno que se mata, né? Cada um tem o seu, né? Então não é que não aconteceu nada. Não aconteceu nada aos nossos olhos. Mas se pudéssemos ver o perispírito da pessoa, naquele pulmãozinho ali já tem uma manchinha negra. No livro Nosso Lar, quando André Luiz desencarna, e o médico Henrique de Luna diz a ele assim: você morreu, mas foi agravado por uma sífilis que ainda não tinha se manifestado no corpo físico. Está no livro Nosso Lar, Encontro com o Médico. Porque falaram suicídio, ele não aceitava, né? Ele falou assim, você suicidou sim, comi em excesso, bebi em excesso, dormia mal, e além do mais, ainda tinha umas aventuras aí. E tudo isso foi potencializado pela sífilis. Então já estava no corpo perispiritual e veio se manifestando. Agravou. Se você olhar a pessoa e conseguir ver o perispírito dela, você vai ver as manchas. É por isso que é interessante quando você vai num médium de cura, e tem alguns que são médiums de cura, né? Arigó e por aí vai. Você chega para fazer a operação espiritual, você nunca viu a pessoa. Ela vem e coloca a mão aonde está doendo, aonde você tem problema. Como é que pode? Clarividência. Então está carimbado lá. Está carimbado. Então por isso que ele está dizendo que é uma representação material da personalidade espiritual. Você é seu corpo. Você não é um corpo, você é um espírito, mas esse corpo representa o que você pensa. Representa o que você precisa passar, representa as experiências que você tem e representa os erros que você cometeu em vidas passadas. Então assim, o meu corpo não é perfeito, tem tal... Não, o seu corpo é perfeito para a experiência que você precisa ter agora. Se você está faltando algum membro que os outros têm e você não tem, é porque precisava não ter esse pedaço, esse membro, esse órgão defeituoso, essa falha, para você passar pela lição que você precisava passar. Não é castigo, pelo contrário, é uma oportunidade de reparação. E quando a gente entende isso, que isso é uma oportunidade de reparação, acaba a revolta. E aí nós aprendemos a ser resignados. Chico Xavier tinha quantas doenças?
mas não reclamava. Por quê? Resignado. Eu preciso disso. É uma prova? É uma expiação? É o projeto reencarnatório. Aí não há revolta. Pessoas de bom humor, pessoas alegres, pessoas que pensam positivamente, elas adoecem muito menos e quando adoece, sara muito mais rápido. E pessoa mal-humorada vive doente. E acaba uma doença e já enrosca na outra. Por quê? O que está alimentando? Imagina um moinho. Um moinho que é movimentado por uma corrente de água. Nunca para. Aquilo ali nunca para de moer. O nosso cérebro, ele é assim. Ele nunca para de trabalhar. Aí o que ele vai moer é aquilo que você coloca lá. Se você colocar cana de açúcar, você vai tirar garapa. Mas se você jogar mato, vai tirar o quê? Deu para entender porque é bom a gente ver o que a gente abastece? O cérebro não para. Aí a pessoa assiste um filme de guerra e vai dormir. Eu tive pesadelo, não sei porquê. Por que será, né? Por que será? Briga com a pessoa, vai dormir. Não dormir bem. Culpa é sua. Não. O que eu alimentei? Que programa que eu coloquei no computador para ele rodar a noite inteira? E não é só a noite. Porque às vezes você vai assistir, eu vou ouvir uma música clássica para poder dormir bem. Mas como que foi o dia? É uma média, né? É uma média. Mas o mundo está turbulento, acontece um monte de coisa, tal. É verdade, mas a questão é, eu vi, mas eu sintonizei? Como é que você escuta problema dos outros e não fica mal? Você observa, mas não absorve. Porque se você absorver, você pega. Aprender a observar, sem absorver. Porque já pensou se todo mundo que chegasse para Jesus e falasse, Jesus, não enxergo, não ando, e ele absorvesse? Não, ele observava e tomava a melhor atitude. E não absorvendo, poderia ser racional nas ações. Dá para fazer isso? Dá para tentar. Dá para tentar. Então, representação material da personalidade é razoável esteja cada um atento às suas disposições, que são as nossas inclinações e as nossas tendências. Aquilo que a gente trouxe de reencarnações passadas. Não é que a substância passiva, o corpo, haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Isso significa que quando você reencarna, e você tem um esquecimento do passado, se você não estiver atento, as más inclinações tendem a te dominar. E se você morreu 2, 3 vezes por conta de excesso de álcool, a possibilidade do álcool te dominar novamente é muito grande. Daí vigiai e orai. Vigiai as más tendências, as más inclinações, vigiai a situação. E primeiro vigiar, que é olhar para você, não é vigiar a casa dos outros, não, nem a vida dos outros. Vigiar, olhar para você. E depois, por que orar? Porque às vezes o bicho pega, às vezes não dá. Então orar vai numa casa espírita, vai numa casa religiosa, toma um passe, leia um livro, toma uma água fluidificada. Mas a gente não vigia. A gente passa o dia adormecido, se anestesiando de coisas que não deveria, e à noite vem tomar um passe. E aí não dá certo, aquela casa lá não vou mais não, o passe é fraco. O passe é fraco. E não é assim. Então, vigia, faz sua parte. Aí você vai estar sintonizado com o bem, com o mentor, com o anjo da guarda. E quando você orar, já vai estar sintonizado. Não é que eles vão resolver os seus problemas, mas vão te dar sugestões para a melhor resolução. Não vai reto ali não, que vai dar problema. Melhor você presta atenção. Aí você para e pensa, será que aquele caminho é o certo? Aí você pega e fala assim, não é. Aí você vira. Ninguém mandou você fazer aquele caminho. Deu uma dica. Deu uma orientação. Agora, o trajeto, o trabalho é de cada um.
é de cada um. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, certo? A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Auxiliado. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento interno. Ou seja, lembra de Paulo? O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E o bem que eu quero, esse eu ainda não faço. Por isso foi me colocado um espinho na carne, que é a consciência. Então, se observando, ele pensa assim, isso eu não deveria ter feito. Nossa, naquela oportunidade eu poderia ter ajudado. Essa é a consciência, é o espinho na carne. Porque quando você faz uma coisa ruim para alguém, aí quando você deita para dormir e lembra, nossa, se você estiver a caminho da evangelização, da autoevangelização, se você estiver a caminho de se melhorar, quem que dorme aquela noite, gente? Pensar que alguém está triste porque você falou alguma coisa que não devia? Não é? E quando você perde uma oportunidade de servir? Toda oportunidade de servir é bênção. Você está com uma dívida gigante e precisa pagar. Daqui a pouco aparece uma oportunidade de servir. É só uma parcelinha. Daí você não paga. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas não dá certo. Segundo André Luiz, eu sou responsável por todo o mal que há de vir do bem que eu deixei de fazer. Se eu tinha a oportunidade de fazer o bem e não fiz, e em função disso aconteceu uma coisa mais grave, eu não sou o responsável total, mas eu sou participante daquilo. Você está vendo que a pessoa está exagerando em alguma coisa. Você está vendo que a pessoa está tendendo a se matar. Você está vendo que a pessoa está tendendo a se prejudicar. Custa. A pessoa fala assim, oh, você pode me ouvir um pouco, Valdinei? Estou com pressa. Aí a pessoa faz uma coisa errada. Sendo que 5 minutos de conversa poderia ter ajudado. E o pior, depois você fica sabendo. Nossa, aí dói, né? Vocês sabem que para cada 10 suicídios, 9 seriam evitados apenas com uma conversa? Isso é dado estatístico. De cada 10, 9 seriam evitados com uma conversa. Mas a pessoa não tem com quem conversar. Por isso que a gente precisa falar para as pessoas assim, você está indo em alguma igreja? Qual? Ah, faz tempo que eu não vou, eu era de tal igreja. Vai lá. Ah, eu era lá da Adventista. Volta. Ah, eu era da Nazareno, da Quadrangular. Volta. Ah, eu era da Igreja Católica. Volta. Conversa com o padre, conversa com o bispo, conversa com o pastor. Desabafa, conta. Conta. Que às vezes só o contar alivia. E aí alivia, a pessoa já tem um discernimento. Ela tem uma ponta de esperança. A pessoa fala assim, ó, eu entendo os seus problemas, eu sei que não é fácil, mas se você voltar aqui eu vou te ajudar. Pronto, já evita. Então isso é um dado estatístico. De cada 10, 9 serem evitados com uma conversa. Mas cada um com seus problemas. E não é assim. Não é assim. Porque Jesus foi claro a respeito disso. Os mornos serão vomitados pela boca. Não é cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas são os mornos. Eu cuido da minha vida, não prejudico ninguém, basta. Mas se você tem uma condição de fazer o bem, você veio na Terra, quando você morrer, quando você desencarnar, vai chegar lá do outro lado, você vai pensar assim, vou pensar assim, Valdinei, em algum aspecto, alguma organização, alguma entidade, alguma religião, alguma pessoa ficou melhor porque você passou pela Terra? Se a resposta for não, você vem fazer o que aqui? Por que então? Porque subentende-se que o cristão segue as diretrizes do Cristo.
Certo? E aí, já que eu não consigo fazer o que eu gostaria, eu tento copiar os bons. Então não dá para ser Chico, mas dá para ser Cisco. Certo? Paulo de Tarso falou assim: o que queres que eu faça? Significa que o seguidor de Jesus, o seguidor do Cristo, está disposto a fazer. São Francisco disse: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver tristeza, que eu leve... Não é assim? Ou seja, se dispôs a alguma coisa. Aí você é uma ferramenta perfeita, em condições, e vai perder tempo. Perder tempo é perder vida, né? Vai perder tempo. Ah, não significa que eu não posso me divertir, viajar, passear, comer. Claro que eu posso. Se eu fiz por merecer, claro que eu posso. Mas se for só isso, não acho que a gente veio a passeio de novo, né? Acho que a gente veio para aprender. E a gente aprende praticando. E como é que você quer aprender o amor? Porque se você pegar todos os ensinos, tudo que Jesus disse, tudo que foi escrito, ali só tem uma coisa, só um ensinamento: ensinar a amar. Tudo que está escrito ali é para você aprender a amar. Certo? O que é a caridade? Não é o amor em ação? Como é que você vai aprender a amar se você não for caridoso? Como é que você vai aprender? Na teoria? Não é na prática que a gente aprende? Errando, acertando, mas é tentando, não é assim? Senão vou fazer vestibular 10 anos e nunca vou prestar a prova. Vou fazer um pré-vestibular, 10 anos, pré-vestibular. Estou estudando para o vestibular. Quanto tempo faz? 10 anos. Quantas vezes você prestou? Ah, nenhuma ainda, porque estou esperando ficar bom para passar. Não, filho, você tem que ir estudando e fazendo, estudando e fazendo. O dia que você tiver bom, você passa. Não é? Não, mas a gente acha, não. Quando eu tiver mais velho, aí eu vou na casa espírita. Quando eu tiver dinheiro, Reinaldo, quando eu tiver dinheiro, eu vou reformar essa casa. É nunca. Vamos começar, não é? E vamos lá. Tá chovendo dentro? Não, né? Então dá para fazer palestra? Tá bom. O que tem hoje? Tem um saco de cal, tem um saco de cimento. Ah, chegou um tijolo, já dá para fazer uma parede, né? Às vezes uma obra, quando você está muito quebrado, vai por mim que eu sei o que eu estou falando, eu já passei por isso. Você está construindo uma casa, um monte de gente para sustentar, aí você chega na obra assim, aí você olha e fala assim: pô, tenho tijolo, tenho areia, não tem cimento, não tem cal, não posso trabalhar. Aí você passa uma enxada, limpa a obra, vai embora. Aí depois você consegue cimento, cal, você gasta aqueles tijolos. Aí sobra cimento, sobra cal. Aí sobra um pouquinho de areia, mas aí você não tem tijolo. Aí você chega lá e fala: nossa, eu tenho tudo, só me falta o tijolo. Aí você dá uma limpadinha na obra e assim você vai. É assim: casa de pobre, construção de pobre, centro espírita de pobre. Não tem centro espírita de pobre, viu? Existe centro espírita pobre, mas os frequentadores não são. Não são. Não são. A espiritualidade sabe o que faz. Porque se você pegar os frequentadores da casa espírita, a maioria, olha como a espiritualidade trabalha, a maioria é concursado, Unesp, Exército Aeronáutica, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fórum, é concursado, ou é profissional liberal, advogado, dentista, médico. Por quê? Porque olha o que a espiritualidade fez para que o espiritismo crescesse. Colocou um bando de devedor, nós, numa situação mais ou menos resolvida, com dinheiro e tempo. Ou seja, do que você está reclamando? Por que você não está fazendo? Para eu vir aqui, eu mudo o paciente para amanhã. A espiritualidade sabe o que faz, não é assim? Então, tem casa espírita pobre, mas frequentador pobre eu ainda não fui. E olha que eu rodo mais que notícia, hein? Eu ando mais que notícia. Eu nunca cheguei numa casa espírita que os frequentadores fossem assim. Vou chutar alto. 90%, 10% pobre. Nunca fui. Pelo menos 90% era classe média alta. Concursado, estabilizado ou profissional liberal. No dia que a gente acreditar no espiritismo, que nem o evangélico acredita na igreja deles, não tem para ninguém. Não tem para ninguém.
Mas não tem problema não, a gente vai reencarnar. Um dia a gente chega lá. O governador supremo, que é o espírito, redige as leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. A cabeça manda, nem sempre o corpo obedece. A cabeça manda, mas as tendências... aí a gente tem aquela desculpa, nossa, que frase ridícula. A carne é fraca. Põe o dedo na tomada, então, dá uma força aí, né? A carne não é fraca. A carne não é forte, a carne não é fraca. É a vontade que é pouca. Aí os espíritos dizem assim, o que lhes falta é vontade. Vontade insignificante, ainda colocou insignificante, que é para humilhar. Sabe, falta uma vontadinha só. A carne não é fraca. Quando você pega o espírito, né, o espírito com letra maiúscula, somos nós que temos consciência de nós mesmos. E aí nós temos o corpo. Quando o corpo está encarnado, esse espírito tem o nome de alma. Então o que é uma alma? É um espírito encarnado. Quando não está encarnado, é um espírito em erraticidade. De onde vem a alma? Esse espírito dá ânimo, anima, dá vida ao corpo. Quando rompe o cordão, tem a morte cerebral, acabou-se. Então a carne não é fraca, a carne não pensa. O que fala, faz, não faz, são as más tendências. São as nossas falhas. Entendeu? Então é uma luta entre a consciência e o instinto. A consciência, o instinto. Outro dia eu cheguei na academia, aí o pessoal falou assim, né? O pessoal é muito gente boa. É um bullying total. Aí sabe o que escreveram na minha carteirinha da academia? Eu pergunto assim, o que você veio fazer aqui, né? Eu falei assim, eu vim aqui, eu não quero ficar forte, fraco, magro, gordo, nada. É que eu fui o médico e falou, Vonei, agora você começa a exercitar, né, velho? Tem que exercitar, fazer alguma coisa. Aí eu cheguei e falei assim, eu quero ficar bem, eu quero ficar bem, eu quero viver mais uns 35, 40 anos aí, eu quero ficar bem. 52, se eu viver mais 35, tá bom. Minha mãe tá com 87, empata, né? Eu quero ficar bem. Aí o cara pegou, preencheu a fichinha, depois me entregou a fichinha, eu escrevi assim, objetivo, ele escreveu beleza. E mostrou para todo mundo. Agora eu chego lá, os caras ficam zoando, né? Aí eu cheguei um dia lá, tem 4 professores. Falei assim, Vonei, rapaz, 5 meses você tá vindo na academia, você tá gostando? Eu falei, não. Eu venho na força do ódio, eu não gosto de vir aqui. Aí eles falaram assim, mas você não gosta da gente? Não, eu gosto de vocês. Mas pensa comigo, é meia hora para se trocar, para chegar até aqui, 1 hora puxando o ferro e meia hora para voltar para casa. São 2 horas por dia que eu perco fazendo uma coisa que eu podia fazer outra coisa útil. Ele falou assim, se você não gosta, por que você vem? Eu falei, porque eu preciso. Porque eu sou adulto. Só criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa. Não é assim? Então eu venho, na força do ódio, eu venho. Eu gosto de vocês, tal. Mas se eu pudesse ficar em casa, lendo e ficasse bem, eu não viria. Olha que sincero. 3 continuam conversando comigo. Uma não tá brava até hoje. Mas aí, né? Podia levar na brincadeira, mas era verdade. Então nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. Não é assim que funciona. Você é criança. Você não é criança. Mas Jesus chegou, olhou aquele bando de criança espiritual e disse assim, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. É um bando de criança. É um bando de bebê mimado e tem que ser do jeito que eles querem. E aí Jesus veio e falou tudo que a gente não queria ouvir. E ao invés da gente mudar, a gente matou o homem. Criança espiritual. E Jesus, sabendo disso, falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Criança espiritual. Porque a gente estava no olho por olho, dente por dente, apedrejar. Aí Jesus chegou e falou assim, vocês têm que se reconciliar com seus inimigos. O quê? Então, ao invés da gente mudar, a gente pega e faz o quê? Melhor calar esse homem aí. E é assim a vida. Você lê um texto desse, Jesus está falando. Presta atenção, seu corpo é uma ferramenta. Tem uma expressão legal que usa na Umbanda, não sei se na Umbanda ou no Candomblé, né? Eles falam assim, meu cavalo. Porque né? Olha aqui, eles têm mais entendimento do que nós a respeito disso. Meu cavalo.
Ele está me levando. Porque pensa, às vezes eu acordo assim, falo, Jesus, eu não acredito que eu acordei, estava tão bom do lado de lá, né? Aqui você em algum lugar você tem que arrastar esse corpo pesado, dá fome você tem que colocar comida para dentro, dá sede você tem que beber água, dá sono você tem que dormir. Se fosse só espírito, né, volitava, tomava uma sopinha no nosso lar e seria tão mais fácil, né? Aí dá uma cansaço, dá uma leseira, aí começam umas dores nas costas e a tendência é só piorar. Então não é fácil viver arrastado aqui né, preso no corpo físico, não é fácil. E quanto mais ele sai ficando, pior vai ficando, porque é quem joga bola fala isso, né? Antes eu pensava, chutava a bola aí, agora eu penso, chuto, nem a perna vai, nem a bola não vai, porque o cérebro continua na mesma velocidade, mas o corpo não obedece. Quem está rindo tem artrose, é isso? Parece que me conhece, né? Mas é assim, daqui para pior. Por isso que eu tenho que exercitar. Então você vai na academia porque você quer ficar fitness, beleza? Não, velho, eu quero que o negócio funcione, né? Como é que eu vou vir dirigindo até Pirassununga, 1 hora na estrada, você não está enxergando? Vai eu no oftalmologista lá, né? Pressão alta, colesterol, triglicéridos, vai ter um derrame e não vai poder mais dirigir. O que queres que eu faça? Eu quero que você faça palestra. O que eu tenho que fazer? Cuida desse cavalinho aí. Cuida do corpo. Porque se você quer fazer palestra, você tem que estar bem. Você tem que dirigir. Você não pode beber. Você não pode ir para farra, porque vão ver. E você pode não acreditar. Mas se você for em outro país e fizer uma bobagem, achar que não tem ninguém, tem um espírito lá te vendo. Você por aqui, nossa, e aí? O que você faz quando ninguém está vendo, né? Capital inicial, né? O que você faz quando ninguém está vendo? Jesus. Quando que ninguém está vendo mesmo? Quando que ninguém está vendo? E outra, você está vendo. Olha que interessante. Olha que interessante. Às vezes eu falo para os outros, mas pensando em mim assim. Por exemplo, às vezes a gente tem a oportunidade de fazer algumas coisas que não deveria. Só que você está num lugar que ninguém está vendo. Se você fizer, não vai dar nada, porque ninguém vai descobrir. E é só uma vez. Aí você faz. Aí você se acha esperto, porque você fez uma coisa, mas ninguém viu. Para o mundo material, pode até valer. Mas vamos lá, para o mundo espiritual. Pensa aqui. O corpinho está falando para você, faz isso. E você cede. Você não está mandando nem você mesmo. Por isso que você cede. É vergonhoso. O corpo me levar a fazer uma coisa que eu não deveria. Aí eu vou pensar assim, um corpo que não pensa, não pode ter feito isso. Então as minhas más tendências, as minhas más inclinações, fez com que sobrepusesse o meu raciocínio. Ou seja, eu não estou mandando nem em mim. Se eu não mandar ele em mim, eu vou mandar em quem nessa vida? Se eu não pilotar esse veículo, quem vai? Outro dia perguntaram lá para o pastor Cláudio. Eu gosto das piadas dele. Não como pregador, mas as piadas dele, ele é um bom humorista. E aí pergunto, mas às vezes ele fala umas coisas que tem a ver assim, né? Aí ele falou assim, por que o senhor não bebe? Ele falou assim, se você fosse pegar um avião e o piloto tivesse bêbado, você subiria? Não. Se você fosse andar de ônibus e o motorista tivesse bêbado, você subiria? Não. Um motoboy, você sobe? Não. Por quê? Ué, porque vai dar problema. Eu falei, então, o veículo é meu corpo e o piloto é minha mente. Se eu beber, governo interno. Governo interno. Pula aqui. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Ou seja, mortos-vivos, Jesus disse. A pessoa vive para satisfazer o corpo,
vive do pescoço para baixo, não pensa, não raciocina, come, bebe, dorme, reproduz. Mortos-vivos. Já pensou se passar a vida inteira, não passar um segundo pensando do pescoço para cima? Só satisfazer o corpo físico? E os nossos desejos, eles são infinitos, hein? Ah, é só um pouquinho. Não existe isso. Hoje é um copo, amanhã é 2 copos, depois é uma garrafa, depois é uma dúzia, não tem fim. São infinitos. Quanto mais você cede, mais ele pede. Mais ele pede. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruidoso ou total. Não tem como. Não tem, sem autodisciplina, autoconhecimento. O problema do autoconhecimento é que você vai ter que baixar a bola, né? Porque a gente acha que a gente é bom demais em algumas coisas. E quando você dá uma olhadinha para você mesmo, você percebe que você não é tão bom assim. Então você vai ter que assumir que é falho. E não é fácil assumir que é falho. Não é, às vezes para a gente mesmo a gente assume, né? Ah, tá certo, nessa parte eu não sou tão bom não. Mas e a coragem de falar para o outro? Assumir que é falho. Porque nós estamos numa disputa aqui irracional de ser melhor um que o outro. E é uma disputa irracional. Porque eu ser melhor que o fulano não resolve nada. O que resolve a minha situação é eu desencarnar melhor que eu encarnei. Então a competição é comigo. Como você nasce é um presente de Deus para você. Como você desencarna é um presente seu para Deus. O que você vai entregar? Essa que é a pergunta. O que você vai entregar? É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Em última instância, a responsabilidade é nossa. Eu não faço isso por causa da pessoa, eu não deixei de fazer aquilo por causa do outro, eu não fiz tal coisa porque me prejudicar. Não, isso aí é colocar a culpa no outro. Criança coloca a culpa no outro. Adulto assume responsabilidade. Eu não fiz, mas eu vou fazer. Eu não estava dando conta, mas eu vou continuar tentando. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: Valdeir, eu não aguento mais. Eu tento, quando eu chego, dá um problema. E é verdade, gente. Quando está tudo bem, aparecia uma doença, aparecia uma perda financeira. Sabe aquela pessoa que faz, e toda vez quando está chegando, está dando problema? Aí a pessoa falou: não aguento mais, porque eu estou tentando. Mas quando está chegando, desanima. O que eu faço? Cada pergunta fácil que as pessoas fazem para a gente, né? O que eu faço? Eu não posso falar para a pessoa o que ela faz. Eu falei assim: você já parou para pensar que talvez nessa reencarnação você não veio para conseguir, mas veio para aprender a não desistir? Muda tudo, né? Não é conseguir. Todas as vezes você desistia. Agora você está em prova. Você vai, quando está dando certo, dá errado. Aí você continua, dá errado, dá errado. Quando a vida tiver certeza de que você aprendeu que não deve desistir, talvez... Porque a diferença entre quem consegue e quem não consegue é que quem consegue não desistiu. Não é assim? Tem um ser humano no mundo que eu acho que é meio doido, sabe? Chama concurseiro. Porque você chega para ele e fala assim: você está estudando para quê? Para a prova de tal lugar. Faz quanto tempo? 5 anos. Aí você fala: deve ser doido, né? Porque tem prova que em 5 anos você não entra. Medicina, pelo menos uns 3 anos ou 4 cursinho. Tem concurso público aí que você tem que estudar muito, né? Só que o concurseiro ele tem uma frase que o espírita devia aprender. Que é assim: quando a gente vai na escola, primeiro chega na faculdade, na escola, você fala assim: qual que é a média, né?
Você quer saber qual que é a média. Ele fala assim, média 6, beleza. Média 7, nossa, 7. Aí você luta para quê? Para conseguir 7, 7,1, 7,5, não é assim? Então você estuda para passar. O concurseiro ele não estuda para passar. O concurseiro ele estuda até passar. Olha que frase linda. Quando que você vai parar? Quando eu passar. É até passar. Você já parou para pensar que a sua vida é um concurso? E que você tem que tentar até conseguir ou até acabar a vida? Isso é um governo interno. Governar as inclinações, governar as más tendências, governar as atitudes positivas, colocar objetivos sinceros. Eu vou construir um hospital. Para de mentir. Se você falar que vai uma vez por semana ajudar, eu já não acredito. Imagina construir o hospital. Então não mente. Mas fala assim, vou começar a fazer alguma coisa de bom para alguém. Já é um começo. Já é um começo. Vou me dedicar uma vez por mês a fazer uma sopa no centro espírita. Já é um começo. Porque a mente, ela mente, né? Vocês sabem disso, né? A mente mente. O cara fala assim, principalmente tá de ressaca, não bebo nunca mais. Engana que eu gosto. Não bebo nunca mais. Não mente, velho. Até o corpo sabe que você está mentindo. Por isso que os alcoólicos anônimos, eles não falam assim, não vou beber nunca mais. A frase deles é, hoje, só hoje eu não vou beber. Só hoje é possível, não é? E de hoje em hoje, fica 10, 15, 20. Você não bebe, você é ex-alcoólatra? Não. Eu estou em abstinência. Faz 15 anos que eu não bebo. E se beber? Aí bebeu na quarta-feira. Acorda na quinta e fala assim, hoje, só hoje eu não vou beber. É possível. Tanto é que está certo. Então se a gente começar assim, não precisa falar, hoje eu vou fazer o bem a alguém. Não precisa começar muito grande não, começa pequeno. Hoje eu vou tentar não fazer nenhuma caquinha. Hoje eu vou tentar não prejudicar ninguém. Hoje eu vou tentar manter minha calma. Já é um começo, né? Às vezes a gente não sabe aquilo que a gente quer. Aliás, a gente nunca sabe, na verdade, né? Você pode estar com 80 anos e fica pensando assim, será que eu fiz certo? Sei que se eu tivesse feito daquele jeito. E se eu tivesse feito tal profissão? Na verdade, a gente nunca tem certeza. Então, quando a gente não sabe aquilo que a gente quer, a gente usa outra técnica. O que eu não quero mais? E vai por aquilo que você não quer. Eu não quero mais ficar nervoso por causa de tal coisa. Eu não quero mais discutir com uma pessoa por causa de futebol. Eu não quero mais brigar com ninguém por causa de política. Eu não quero mais discutir com outro por conta da minha religião. Pronto. Você não sabe o que você quer, mas você sabe o que você não quer. Em outras palavras, você quer a paz. Mas um jeito de começar a paz é não começando a guerra. E se a guerra já começou, primeiro tem que terminar. Não é assim? Então, não comece uma guerra. Não comece uma discussão por causa disso, por causa daquilo. Não comece a disputar, competir. Silêncio. Faz o seu. A gente consegue? Consegue. Falta o quê? Esforços insignificantes. Essa palavra não sai da minha cabeça. Esforços insignificantes. Senão a gente vai fazer aquilo que o Dalai Lama falou, né? Perguntaram para ele qual a coisa que mais ele admirava na vida, né? Ele disse assim, aquilo que eu mais me admira são os homens, porque eles passam a vida inteira pensando demasiadamente no futuro ou no passado e esquecem de viver o presente. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Se isso não é um morto-vivo, as palavras, as mensagens, os ensinamentos de Deus reverberam por todos os lugares da terra, em todos os tempos. A fonte é a mesma. E aí sai pelo corpo, pela boca, pelos exemplos de várias pessoas. Agora nós estamos recebendo essa fonte do Espiritismo. Já recebemos de outras religiões. Porque não é justo
A pessoa nasce católica, cresce católica e morre católica e não tem direito ao conhecimento? Lógico que tem. Está lá. De uma outra maneira, de um outro simbolismo, mas está lá. Não está? Vocês conhecem alguma religião que ensina a praticar o mal? Então, se só ensina a praticar o bem, por que o mundo está assim? Porque nos falta vontade. Nos falta parar para pensar. Até agora o que eu fiz foi isso. Daqui para frente, o que eu vou fazer? Como disse Chico Xavier, não dá para começar, não dá para mudar, começar um novo fim. Não dá para fazer um novo começo, mas dá para começar um novo fim, não dá? Então é isso. Não vão perguntar aquilo que você fez errado. Vão perguntar o que você está tentando fazer de bom. E aí brilha a vossa luz. Um pouquinho já é uma esperança. Um pouquinho. Era para construir um hospital. Só conseguiu ir ajudar uma vez por semana. Foi o que deu. Não tem problema. O problema é fazer as coisas erradas, sabendo que está errado. Por isso que Jesus disse, bem-aventuradas as pessoas de boa vontade. Pediu muito? Boa vontade e esforços insignificantes. Bom o capítulo ou não? Já foi para o lado A? Foi, né? Então tá bom. Pessoal, parabéns mais uma vez pela reforma. Vai acontecer na hora que tiver que acontecer. O importante é não parar o trabalho. Não está pintado? Não tem piso? Dá para se encontrar? Eu acho que aqui, com ar-condicionado, ventilador, telhado, está infinitamente melhor do que as catacumbas, hein? Não está não? Sem o risco de ser pego, tomar chicotada e morrer. Então, devagar e sempre. Melhoramos, não é isso? Melhoramos. Porque o que adianta uma casa suntuosa se não reinar o amor? Antes morar num casebre e ser um lar docilar. Boa noite a todos e obrigado.